Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. Hoje nós vamos trazer mais um tema, basicamente uma complementação daquele último texto de sábado, dia 23 de agosto, quando nós falamos aqui das pessoas sem alma, e houve bastante dúvida. Eu diria que nenhum vídeo postado aqui no canal do YouTube provocou tantos questionamentos como aquele de sábado, 23 de agosto. Muitas respostas foram dadas lá, abaixo das questões, muitas repetidas, que não foram respondidas justamente porque são repetidas, e mais alguns esclarecimentos vamos trazer aqui hoje, porque são temas realmente bastante polêmicos, uma vez que até pouco tempo ninguém recebia informações, não se tinha muita informação sobre isso. Mas nós estamos agora no alinhamento final da mudança de ciclo. São os tempos de revelações. Se é para revelar aquilo que já é conhecido, então não é a revelação. As revelações fazem parte do Apocalipse. Apocalipse é a revelação da verdade oculta, daquilo que estava oculto. E nós vamos ficar sabendo, aos poucos, que mundo é este chamado Terra, o qual vivemos aqui, experiências por centenas, muitos de nós até mais de 1000 encarnações. Nós precisamos, aos poucos agora, conhecer de fato tudo que essa escola ofereceu de subsídios para que as almas aqui encarnadas como alunos em aprendizado pudessem experienciar, pudessem criar, pudessem desenvolver, porque cada planeta, cada estrela é uma energia particular. A Terra tem muitos planetas, muitos lugares neste cosmo infinito, que se assemelha, mas igual não existe outro lugar. A condição que as almas vieram para cá na forma de fractais também vieram com uma consciência diferente, limitada, adequada ao desenvolvimento do lugar, deste orbe, mas principalmente adequadas àquilo que poderia ser construído, criado, desenvolvido, aprendido, experienciado. Como foi dito aqui várias vezes, então tivemos também a invasão arconte há 350.000, 400.000 anos atrás, não se sabe a época certa, mas foi por volta daquele tempo, que vieram aqui aquelas almas chamadas de anjos caídos, porque elas estavam em dimensões superiores, e alguém ficou impressionado, mas como assim? Se aquelas almas vieram de dimensões superiores, como é que ainda se comprazem no mal? Pois foi justamente isso que motivou elas a fugir de Orion. Porque daquela região do Orion, os orbes, todos eles estavam em dimensões superiores, muito acima da terceira dimensão da Terra. Obviamente, aquelas almas têm conhecimento, tanto que eram chamados de anjos, mas o livre-arbítrio existe em todos os mundos, em todos os orbes, em todas as dimensões. E nada é proibido. Aqueles anjos, com toda a sabedoria, todo o conhecimento adquirido, porque não eram fractais, eram almas evoluídas, almas elevadas, com consciências elevadas, resolveram experimentar algo que não é lícito pelas leis divinas. Mas elas têm o livre-arbítrio, têm a liberdade. Por mais que alguém diga, mas por que Deus permitiu? Deus não permite e nem proíbe. Deus é apenas a consciência máxima, o todo, a fonte criadora, e nós somos os seus prepostos, somos os seus pedaços, somos parte daquela consciência, somos átomo semente divino, ou a centelha de luz dessa fonte criadora. E formamos então a nossa mônada, e depois de divididas de super-almas e almas,
nós tornamos aqui um fractal, pedaço mínimo da consciência. Obviamente que esses seres de Orion tinham muito conhecimento. Por ter vindo aqui na Terra, eles não tinham a permissão de encarnar, porque vieram fugidos. Fugidos porque chega um momento que o Criador diz, olha, vocês precisam se recuperar, passar para a reciclagem. Se eles não querem, têm um livre-arbítrio, eles podem fugir. Tinham essa condição de fuga. Diferente do que acontece hoje aqui na Terra, que aqui eles vieram, muitos voltaram à sua condição ética voltada ao bem, por isso tem essas permissões também, porque é a maneira de recuperar as almas perdidas. A maioria, com o tempo, foi se recuperando e começaram a ter oportunidade de retornar para a luz. E muitos não quiseram, mesmo aqui na Terra, tendo o prazo definido, já terminou, agora faz alguns anos, eles não quiseram a rendição, não quiseram a transformação. Então eles foram realmente, uma palavra que define, capturados, porque eles são acolhidos meio que à força. E eles terão que se reciclar agora sim, então, na base da força, porque é preciso se reciclar. É como aquela ovelha que gosta de sair por baixo da cerca ou pular por cima da cerca, e o criador, o dono do rebanho, não tem outra maneira que colocar. Antigamente se chamava de uma cangalha, um dispositivo que se colocava no pescoço dela com 3 lipas fazendo um triângulo preso no pescoço, então ela não conseguia mais passar pela cerca. É uma forma de proteção, não é um castigo. A divindade maior, que chamamos de Deus, que é a consciência plena, ela não castiga ninguém, ela dá oportunidades. Uma vez que vieram para cá esses seres, eles não podiam reencarnar porque não tinham a permissão, mas eles fizeram através das tecnologias que eles sabiam, eles tinham muita tecnologia, conseguiram criar um mundo, não paralelo, mas um mundo que os beneficiasse. Inclusive na condição genética, na condição de tecnologias diversas e principalmente na questão de enviar representantes aqui entre os humanos. Porque muita gente diz assim, eu tenho medo de um espírito mau. Eu sempre digo que um espírito não tem matéria, e se não tem matéria ele não pode fazer nada, a não ser que nós demos a permissão. Se nós dermos a permissão, sim, porque ele faz através de nós. Ele nos intui, ele nos estimula, condiciona e depende de cada um. Por isso que não devemos ter medo de nada que está fora de nós. Porque tudo que nós permitirmos, acontece. O que não permitirmos, não vai acontecer. Esses seres criaram coisas que nós ainda não tínhamos conhecimento até há pouco tempo, porque não era a hora de saber. Agora estão vindo informações, e certas informações, elas são bastante complexas, mas se nós pensarmos, esse grupo que aqui acompanha esse trabalho, que já tem quase 15 anos, a partir de 2013, 2014, quando começaram a vir as orientações, mas principalmente a partir de 2015, então são agora finalizando este ano, 11 anos de postagens, de canalizações, seguramente já são mais de 2.000 postagens. Viemos trazendo informações à medida que iam chegando essas informações. E agora esse grupo já está pronto para receber mais informações. Por isso essas informações chegam. Teve uma pessoa que comentou assim, por que você posta esse tipo de coisa que não vai ajudar em nada, vai
criar medo nas pessoas? Eu acredito que não. Tanto é que de cada 1000 comentários pode ter um comentário desse sentido. Então, aquela pessoa ainda não está pronta para receber as informações, porque ela deve ter começado a acompanhar agora. Quem acompanha mais tempo está pronto para receber qualquer novidade que chega. E como já foi dito tantas vezes, o planeta não vai esperar fazer a transição por causa dos retardatários. Todos tiveram oportunidade. Quem se atrasa perde o voo, perde o trem e não há o que fazer. Vamos ter que andar, e muito rápido agora. Então, certas informações que chegam pode ser até um problema para quem não tem o entendimento, mas se não entende, deixa de lado. Nós não podemos aqui suprimir uma informação por causa de um em 1000. Estaríamos prejudicando os 999 que estão prontos. Existem informações mais brandas e menos profundas em toda parte. O aluno que está numa escola no primeiro ano faça os exercícios no primeiro ano, não queira fazer os exercícios do quarto ano. E assim é aqui também a questão da evolução de cada alma. Quando falamos dos entrantes, na outra semana anterior, muitas pessoas ficaram impressionadas, mas a maioria já tem conhecimento. Estão prontos para receber o complemento. Muitos confundiram entrantes com expansão de consciência, mas devagarinho vão entender que é diferente, não é a mesma coisa. Aliás, já subiu um áudio falando desse complemento também. Agora, pessoas sem alma. Muitos ficaram impressionados, mas sempre existiu isso. Há muito, muito, muito tempo. Há séculos, há milênios. Hoje, estava já num patamar mais poluído, vamos dizer assim, com esse tipo de energia, porque conforme foi se afunilando a transição planetária, essas entidades perversas da não-luz também apressaram o seu programa, porque é uma tentativa de sobrevivência. Eles sabem que o fim chega, mas eles querem prolongar. Pelo menos, se não conseguem reverter, prolongar o tempo. A resistência dessas entidades perversas atrasou, não muito, mas um pouco. Nós já falamos aqui que o que está acontecendo agora, em 2025, era para ter acontecido no ano de 2000. Então, estamos ali pelo menos com 25 anos de atraso, mas o tempo de atraso ele é limitado também. O planeta não vai esperar, a galáxia não vai esperar, porque é um movimento sincronizado. Agora, não há mais o que fazer. Querendo ou não querendo, as entidades da não-luz, o fim do ciclo está aí. Estamos realmente fechando as portas do velho tempo. Então, essas entidades chamadas de pessoas sem alma eram criadas por essas consciências mais elevadas. Porque eles vieram para um planeta de terceira dimensão com uma consciência de quinta, de sexta, sétima, oitava, nona dimensão. Eles têm muito conhecimento. Eles têm tecnologias, eles têm ciência, eles têm maneiras de cocriar muito acima de nós. Por isso dominaram os humanos, por isso dominaram a humanidade da Terra. Ficou fácil. Eles não reencarnavam, mas eles criavam artefatos aqui, artifícios, para que nós, humanos, nós submetêssemos às suas vontades, muitas vezes, porque tomaram conta de todos os sistemas, e através das crenças, através do condicionamento, a humanidade ficou refém. Mas vamos lá, vamos aqui colocar alguma coisa para que não fique dúvida. Muitos disseram assim, mas como assim? Como fica uma mãe que gestou uma pessoa sem alma? Bom, para começar,
uma pessoa sem alma, ela pode ter uma forma, mas ela não foi gestada por uma mãe, ela não foi criada no ventre. Ela não pode ser criada por um ser humano. Ela é criada por essas entidades chamadas de magos negros, que são os donos da escuridão. Eles habitavam as profundezas dos abismos, embaixo dos oceanos, no centro da Terra, em camadas entre a nossa Terra e a Lua. Enfim, eles tinham os seus redutos, onde eles estavam ancorados, e de lá eles controlavam a humanidade. Eles nunca encarnaram, não podiam encarnar, mas eles criam matéria. Eles usam a matéria através de anomalias. Como já foi dito aqui várias vezes, a anomalia da matéria escura. Porque a luz cria com a matéria escura, porque luz e sombra são a mesma energia. A sombra é a ausência de luz e a luz é a ausência de sombra. Quando nós falamos em cocriar com a matéria escura, é porque existe essa matéria escura em todos os lugares do cosmos infinito. As consciências mais elevadas, obviamente, produzem tudo sem anomalias. Mas quando ela se decide a produzir algo com anomalia dessa matéria escura, é como se fosse contaminar aquela matéria e sai um produto que é tóxico. Foi o que aconteceu com os arcontes. Criaram lá, na região do Braço de Órion, que na verdade é aqui que nós estamos, no Braço de Órion, mas são planetas, estrelas distantes da Terra. O Braço de Órion é muito grande, é só olhar através da ciência, vocês têm ideia, procurem pesquisar. Vieram para cá fugidos, aqui continuaram a sua criação. E criar algo que pudesse ser escondido dos humanos comuns foi muito fácil, porque nós estávamos e estivemos até aqui agora, na terceira dimensão, com quase ausência de luz, quase ausência de consciência. É como você trabalhar álgebra numa sala de jardim de infância. Os alunos do jardim de infância não vão entender nada, vão ficar brincando. Não estão nem pensando e sabendo e se interessando pelo que você está fazendo. Então eles criaram essas almas para sugar a energia. É como se fosse uma bomba de água. Coloca lá dentro da água e vai puxar a bomba para a caixa. Então cada pessoa sem alma era um vórtice energético que suga, que drena a energia dos humanos e levava para abastecer esses arcontes. Porque eles viviam da energia dos humanos. Eles não podiam ter outra forma de vida aqui se não fosse se abastecer da nossa energia. Mas o engraçado é que eles não querem só energia boa nossa. Eles querem que nós produzimos a energia que eles gostam. É como se nós fôssemos um restaurante, produzir a comida que eles gostam de comer. Então eles condicionaram nossas mentes através dos implantes primários, do controle da mente, controle pela raiva, controle pelo medo. E através desses implantes primários, a humanidade fornecia, mesmo sem querer. Fornecia essa energia e essas pessoas sem almas drenam essa energia e envia para os seus criadores. Uma pessoa sem alma não cria nada. Ela não pode casar, não pode ter filho. Não... aliás, uma pessoa sem alma não faz nada, você nem sabe quem é. Ela nem aparece. Ela está em algum lugar, talvez até materializada e se enxergue, tudo bem, mas ela não age. Você nunca vai ser atacado por uma pessoa sem alma. Quem ataca você são pessoas de verdade com alma. A alma ainda em evolução. Aqui colocaram até muitos comentários. Eu acho que tem mais de 100 comentários. Os psicopatas são então as pessoas sem alma. Tem uma pessoa sem alma na família? Não. Isso não é verdade. Tal autoridade é uma pessoa sem alma? Não. Também não é verdade. Todas aquelas pessoas que
interferem na nossa vida e que são conhecidas, seja familiar, vizinho, seja uma autoridade, seja quem quer que seja. Ela é uma pessoa que tem uma alma em evolução como nós. Talvez está ainda se comprazendo no mal, mas não é uma pessoa sem alma, é uma alma em evolução. Tem almas que ainda estão muito atrasadas em termos de evolução, principalmente dentro da ética, da moral. Eu diria que essas pessoas é outra categoria, são aquilo que nós já colocamos aqui algumas vezes, que são os híbridos, que é outra ferramenta utilizada pelos arcontes, a criação de seres híbridos. Isso eles puderam fazer, sim, através da genética trazida do conhecimento extraterrestre, deles, obviamente. Havia também, e há ainda, entrantes, que é outra tecnologia. Existem os entrantes da luz, existem os entrantes das sombras. Tudo é dual. Não existe nada em lugar nenhum do universo, do cosmos infinito, que não tenha dualidade. Sempre há luz e sombra. Sempre há luz e a matéria escura para cocriar. A questão é, quando a consciência evolui, a tendência dela é se comprazer no bem. Ela sabe as consequências de cada coisa. Por isso, os mundos mais elevados não têm dor nem sofrimento. Quando acontece de alguma alma, ou um grupo de almas elevadas, como os anjos caídos, saírem da linha da ética e da moral, eles são expulsos daquele lugar. Eles têm que ir para um lugar onde eles ainda podem se comprometer ao retorno para casa. Eles não podem ficar em qualquer lugar, porque eles são um problema. Como aqui na Terra, por exemplo, o último reduto dos arcontes, aqueles que não se recuperaram e tiveram muita oportunidade, ficaram aqui quase 400 mil anos, os que não quiseram, agora vão ser capturados e terão, sim, oportunidades. Como? Não sei. Alguns vão ser dissolvidos, porque aquela consciência não tem mais retorno, mas a sua mônada permanece. É como se fosse, como eu já disse tantas vezes, você corta um pão, que é a mônada, tira os pedaços, super-almas, almas e fractais. Fractais é o farelinho, né? Se cair também um farelinho, a formiga comer, tudo bem, não vai fazer falta no pão. Então, uma consciência que pode ser até extinta, porque tudo é parte do todo. Um pedacinho a menos não vai fazer diferença. Quando você vai cortar o cabelo, está bem comprido. Se você cortar as pontas, não vai estragar a cabeleira. Então, é bom que se entenda que tudo é consciência. Através, então, dos experimentos desta raça que veio de Orion, tudo se desenvolveu para que a humanidade se transformasse também numa escola de almas das mais importantes da galáxia. A dificuldade aqui foi maior, por isso os que se formam nessa escola saem daqui mestres ascensos. Nós temos entre nós todos os tipos de experiências. Então, quando nós vemos uma pessoa que é considerada psicopata, esquizofrênica, controladora, destemperada, não importa a condição social, o grau de poder que ela tenha, mas são experimentos de almas, não são pessoas sem alma. Eu diria que você não conhece ninguém. Você pode até ter visto, porque elas têm forma como um ser humano normal. Mas você não tem contato porque elas não agem com ninguém. Elas são quase que anônimas. E a função delas é, como eu disse, a bomba d'água que está lá embaixo da água, jogando água para cima, para a caixa. Não faz outra coisa. Então, as pessoas sem almas, elas não passam de um programa. Um programa. Ela não evolui. Ela tem um sentido, que é servir a quem criou. Existem muitas possibilidades. Eu não tenho ainda todas as informações, por isso aqui não posso me aprofundar também. Mas
Para tirar as dúvidas de uma vez por todas, uma pessoa sem alma não foi criada no ventre materno. Ela é criada através das profundezas dos abismos da tecnologia que os arcontes possuíam, porque agora não estão mais sendo produzidas. É bom que você saiba isso. Muita coisa mudou. Quando nós começamos a trazer aqui as informações, lá por 2016, 2017, estava começando uma desconstrução para depois fazer a reconstrução de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova terra. Também começaram a ser retiradas essas anomalias, esses seres malignos que produziam aqui tudo que é de ruim para a raça humana, para as almas que estão encarnadas como humanos. Então a pirâmide do mal começou a ser desmanchada, de cima para baixo. A cabeça, depois a parte do meio e agora no final foi a base. Aí depois vieram os tempos da limpeza dos umbrais, que daí aí sim seriam as almas humanas desencarnadas que se compraziam no mal. O umbral grosso foi varido. Não foi extinto o umbral, porque existe um umbral médio e alto que ainda está lá funcionando, as coroas espirituais. É outra confusão que as pessoas fazem. O umbral foi extinto. Não, o umbral foi limpo, varido, a parte que era o problema, de onde vinham as almas perversas aqui incomodar os obsessores, aqui encher o saco das pessoas. Esse tipo de coisa também está limpo. Agora a limpeza está sendo feita na crosta, nas partes materiais, as almas que estão materializadas. Por isso que agora, na medida que as almas desencarnam, elas vão ser levadas rapidamente para os seus lugares. Quem vai embora da Terra, vai logo. Quem vai ficar, vai para as suas naves ou para os seus pontos ainda dentro de algumas colônias espirituais, porque tem missão, tem ajuda, tem trabalho, tem auxílio. Então, tem muita coisa acontecendo agora que não estava acontecendo há alguns anos atrás. É importante que você tenha essa abertura para se permitir ao novo, aquilo que está chegando, aquilo que está acontecendo. Assim como tinha os entrantes vindos da luz, tinha os entrantes que eram colocados pelas trevas. Assim como tem as pessoas sem almas colocadas pelos seres das trevas, também tinham seres das trevas sendo levados pelas forças da luz, como os ovoides, por exemplo, que já foi falado algumas vezes. Talvez os ovoides tenham sido uma origem dessas pessoas sem alma. Porque o que é um ovoide? Um ovoide é uma alma que estava encarnada, e durante muitas encarnações ela encarna e desencarna, ao invés de evoluir, ela fica cada vez mais pesada, ela cria cada vez mais peso, praticando o mal, praticando as coisas que não são do bem. Chega um ponto que ela é tão pesada que ao desencarnar ela cai diretamente nos abismos, e ela é capturada, ela é trabalhada mais um tempo lá, e ela vai perder gradativamente toda a consciência de que ela já foi encarnada, que ela já viveu como ser humano. Então ela perde essa capacidade de reencarnar. Ela não sabe mais nem quem ela é. Ela vira como se fosse uma matéria escura, utilizada pelos magos negros a fim de enviar formas de consciências, daquela consciência, aqui para o planeta, para a crosta onde nós vivemos, e fazer os seus programas da não-luz. Talvez muitas pessoas sem almas tenham sido desmembradas desta consciência ovoide, que é uma consciência escravizada pelos da não-luz. Mas também tinha, e temos informações que sempre teve a recuperação de ovoides através de sistemas praticados pelos seres de luz. Eu vou só repetir aqui
rapidinho um processo muito utilizado pela luz para salvar esses ovoides, que é a única forma deles voltar para a luz. Não havia outra maneira, pelo menos conhecida até aqui. Esses ovoides eram guardados como tesouros, as 7 chaves nos abismos da escuridão. Dificilmente alguém tem acesso. Mas os seres da luz sempre têm mais tecnologias do que os das sombras. E eles conseguiam acessar certos depósitos de ovoides e sequestrar de uma forma benigna, obviamente, pelo bem, retirar de lá alguns e trazer eles para a reciclagem e voltar para a luz. Como é que era feito isso? Vamos imaginar que um ovoide, até para entender melhor, tenha realmente a forma de um ovo que precisa ser chocado numa chocadeira para nascer o pintinho, uma ave qualquer, qualquer ser que seja originário de um ovo. Aliás, o próprio ser humano é criado através de um óvulo materno. O corpo humano ele precisa de um óvulo, de um ovo. Então, esses ovoides, eles eram retirados dos depósitos das trevas e era preciso gestar eles, como se fosse uma mãe gestando um filho no seu ventre. Porém, a energia é tão densa, tão pesada, que se fosse colocado dentro de um ventre materno de uma mulher, de um ser humano, esta mulher não resistiria. Impossível, ela vai morrer, vai deixar de viver, porque a energia é tóxica e é muito pesada. Então, o que faziam? Levavam esse ovo, esse ovoide, para as esferas mais elevadas. Uma alma desencarnada, uma alma feminina desencarnada, colocaria a sua energia de mãe, só que ela não tem corpo físico, então ela não pode gestar. Mas ela acolhe aquele ovoide dentro do amor dela, como se fosse no seu ventre. E ela faz um link com uma mulher encarnada aqui na Terra. Esse link energético cria uma energia, uma simbiose entre a mãe, sem corpo físico, no astral, e uma mulher que tem o ventre aqui materializado na carne, uma mulher encarnada. Essa mulher aqui encarnada, ela começa a fornecer energia suficiente para desenvolver aquele óvulo, aquele ovoide, como se fosse um ser, um bebê. E essa mulher aqui na Terra sente que está grávida. Quantas pessoas conhecem casos? Aquela mulher teve uma falsa gravidez. Se você nunca ouviu falar isso, se informe, você vai saber que existem muitos casos. Principalmente quem trabalha na área da saúde, que atende, as pessoas vão saber que muitas vezes atende uma mulher que diz que está grávida e tem todos os sintomas e faz os testes e até às vezes diz que está grávida de verdade. E a barriga cresce. E vai chegar um ponto que não tem nada. Falsa gravidez. Então, aí inventam histórias. É autossugestão, é isso e aquilo. Pode inventar a história que quiser. Nenhuma confere com a realidade, porque a realidade é esta. Um ovoide retirado dos abismos da escuridão, das trevas, foi levado para o astral da Terra. Uma mãe desencarnada acolhe aquilo como se fosse uma mulher encarnada, como se fosse uma gravidez de verdade, mas se utiliza de um link com uma mulher encarnada para que essa mulher encarnada faça a parte dela, porque é preciso uma energia mais baixa para começar a trazer de volta aquela consciência. Então a mulher aqui na Terra faz esse trabalho que é uma caridade fantástica. Todas as mulheres que passaram por falsa gravidez são pessoas especiais, escolhidas porque têm
a condição de fornecer essa energia e salvar um ovoide que estaria perdido para sempre. Por isso, ao invés de se lastimar, e muitas vezes, inclusive, servir de chacota dos outros, porque ficam tirando onda, como se diz, daquela mulher que queria tanto engravidar ou se sentiu grávida e, de repente, era uma falsa gravidez. Elas ficam até, às vezes, envergonhadas da situação. Na verdade, são heroínas, são seres especiais. Provavelmente, uma mulher que passa por isso, ela vai evitar ter que pagar um karma que teria ainda na sua linha de tempo, porque ela fez uma caridade tão grande que se eximiu da necessidade de resgatar o seu karma. Então, quando esse ovoide conseguir uma energia suficiente, como se fosse realmente uma gestação. Talvez não precise dos 9 meses, alguns meses apenas, mas precisa de um tempo. Ele consegue uma energia suficiente, aí ele é acolhido, ele já está lá nas colônias espirituais, aí ele começa a recuperar a consciência que ele foi humano, que ele já teve vidas passadas, aí ele começa a se trabalhar, receber orientações, e depois ele começa a preparar um plano encarnatório. Aí sim ele vem e reencarna como qualquer bebê que nós conhecemos. Isso é para mostrar a dualidade que existe dentro dos planos divinos, em todos os níveis de dimensões e consciência. Se a luz faz essa recuperação de ovoide, por que as trevas transformavam uma alma perversa em ovoide? Para servir de energia, matéria-prima para formar pessoas sem almas. Mas tem outras maneiras, não vamos aqui colocar, porque nós nem sabemos todas. Existem sempre muitas possibilidades. Por isso, não vamos discutir teorias, apenas prestar atenção que existem possibilidades. E cada dia mais, quanto mais sabemos, como muitos já disseram, inclusive nos seus comentários, quanto mais eu sei que nada sei, porque isso é verdade. Estamos trazendo a consciência mais elevada de volta. E na medida que a nossa consciência se expande, ela está aberta para mais informações. Não se permitir a novas informações é fechar as portas para a consciência se expandir. E vocês que acompanham esse trabalho já estão nesse processo de abertura de consciência. Às vezes aparece alguém, como se diz, marinheiro de primeira viagem, e não tem todas as informações que nós já passamos aqui nesses últimos anos, e tem dificuldade de entender. Mas eu diria, se você não tem condições de entender um tipo de assunto, deixa de lado. Vai chegar um momento que aquele assunto volta para você de novo e você vai compreender, como acontece com todos nós. Eu já falei aqui tantas vezes que há 5 anos atrás eu não sabia nada de mônada. Se me falasse de mônada, eu não sabia nem o que era. Hoje parece tão simples, parece tão fácil. Está escancarado, parece que sempre soubemos, e de fato sempre soubemos, mas nós não tínhamos a lembrança, a memória, porque nós estamos agora recuperando as memórias, porque os véus estão sendo erguidos e as coisas vão ser muito intensas e muito rápidas. Mas precisamos nos permitir essa abertura, porque são tempos do alinhamento final, tempos de revelações, o Apocalipse, literalmente. Não vamos perder essa oportunidade, porque é preciso dar os últimos passos para chegar ao final dessa caminhada longa que já fizemos na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.